Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Flávio e estamos aqui com mais um vídeo vendo como conseguir dados sobre o Covid-19 aqui no Brasil. Bom, então nós vamos ter agora 3 vídeos exclusivamente sobre dados de Covid aqui no Brasil, ou seja, como que você consegue informações sobre como o Covid está aqui no Brasil. Então vamos lá, nós vamos ter esse vídeo que eu vou falar exclusivamente sobre o portal do coronavírus, que é o covid.saude.gov.br, que é um portal que o Ministério da Saúde alimenta todos os dias. A gente vai ver várias informações que nós temos aqui. No próximo vídeo, a gente vai ver aquela planilha que a gente já tinha visto anteriormente, que eu mostrei como criava mapas e tudo mais, que ela passou por uma mudança, ela está mais completa agora. E depois, o terceiro vídeo, nós vamos ver outras fontes de pegar os dados sobre o Covid que não sejam os dados oficiais do Ministério da Saúde, ou seja, pegar diretamente com as secretarias de saúde. Mas isso daqui tem um caso especial, a gente vai ver no terceiro vídeo lá o que a gente vai fazer para não ter que ficar entrando em cada site um por um. Já tem todos esses dados consolidados por uma fonte que não seria o Ministério da Saúde, ou seja, uma alternativa se por acaso os dados do Ministério da Saúde ficam indisponíveis para acesso. Bom, então eu tenho esse vídeo aqui, que foi o primeiro vídeo que eu comecei a falar sobre o Covid, lá de 1º de maio de 2020. Hoje, a gente já está em 15 de junho de 2020, ou seja, passou um mês e meio. E essa aqui era a cara do site que a gente tinha aqui do Ministério da Saúde. Então, esse é o site que a gente tinha aqui, a parte de cima. Hoje está bem diferente, então hoje ele está dessa forma daqui. Eu adianto que está muito melhor, muito mais completo. Antes eu sentia que faltava algumas informações muito importantes e hoje tem informação até demais. Brincando, em parte, não é informação até demais, mas tem muita informação. Tanta informação que esse primeiro vídeo é para falar exclusivamente sobre as informações que estão contidas aqui nesse site. Antes de falar das informações em si, vamos ver os dados aqui do Covid. Então, naquela data, no 1º de maio, aqui a gente pode ver, foi atualizado em 1º de maio 1/5, né? Nós tínhamos esses números daqui, vamos ver. Ó. A gente tinha 91.589 casos confirmados aqui no Brasil. Hoje, a gente tem 888.231, ou seja, quase 10 vezes a mais, um pouquinho menos. Óbitos, naquela data, nós tínhamos 6.329. Hoje, infelizmente, nós já temos 43.959. Uma coisa que aparentemente é boa, mas a gente tem que ver se vai continuar boa com o decorrer dos dias, que é aqui a letalidade, que ela aparentemente diminuiu. E eu já vou falar porque eu falo aparentemente. Ela está aqui em 6,9%, ou seja, a cada 100 pessoas que são confirmadas aqui com Covid, 6,9, ou seja, 7, aproximadamente 7, infelizmente falecem. E hoje, positivamente, esse valor aqui está em 4,9, ou seja, a cada 100 pessoas confirmadas com Covid, 5 delas vão falecer, 4,9 vão falecer. Mas qual que é o problema que a gente tem que... Não problema, mas qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui em relação à letalidade? É o seguinte, é que a pessoa que pega o Covid, ela não muito difícil, mas é muito difícil que ela vai morrer no dia que ela teve o Covid confirmado. Isso acontece mais nos casos que a pessoa falece e aí depois vão investigar se ela faleceu por causa de Covid ou por outra coisa. Mas eu quero dizer com isso, uma pessoa que, por exemplo, vai falecer, ela dificilmente vai falecer no dia que ela teve a confirmação do Covid, ou seja, muito provavelmente ela foi confirmada e dali a alguns dias, infelizmente, ela vai vir a óbito. Felizmente, é um número bem menor do que a gente tinha anteriormente. Bom, agora a gente vai entrar aqui realmente no que mudou, o que tem aqui de novo. Nesse vídeo a gente vai ver então o portal aqui, como que tá. No próximo vídeo a gente vai ver o arquivo CSV aqui, que ele está bem melhor, tem muitas informações que antes não tinham. Inclusive algumas pessoas foram implementar e tiveram alguma certa dificuldade porque tem mais informação, e tem que fazer um filtro a mais. E isso a gente vai ver no próximo vídeo. E, por fim, no terceiro vídeo, a gente vai ver fontes alternativas de
pegar os dados aqui sobre o Covid no Brasil, sem ser diretamente com o Ministério da Saúde, ou seja, com as secretarias de saúde das UFs. Então, se por acaso o site do Ministério da Saúde ficar indisponível para acesso e você quiser fazer algum estudo, alguma coisa, você teria ainda uma fonte alternativa para conseguir os números do Covid aqui no Brasil. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem um site do Coronavírus Brasil, né, que são dados divulgados pelo Ministério da Saúde, que são divulgados pelas secretarias estaduais de saúde do Brasil, ou seja, as secretarias estaduais divulgam esses dados para o Ministério da Saúde, dos 27 UFs do Brasil, e o Ministério consolida tudo isso e apresenta aqui para a gente. Então aqui, importante ver que tem quando que foi atualizado, está aqui em cima, casos recuperados, isso é novo, em acompanhamento, ou seja, quantas pessoas dessas 888.271 já foram recuperadas e quantos ainda estão contaminadas, assim, por dizer. A gente tem aqui já a incidência. Uma coisa importante sobre a incidência é que anteriormente, aqui não dá para ver, mas anteriormente a incidência era medida a cada 1 milhão de habitantes. Agora a incidência, tanto a incidência quanto a mortalidade, é medida a cada 100 mil habitantes. Então é uma mudança que existe aqui agora. Nós temos aqui informação de casos novos, ou seja, casos que foram confirmados nas últimas 24 horas. A mesma coisa aqui com óbitos. Então, aqui, por exemplo, nas últimas 24 horas, existiram 627 casos novos de óbitos no Brasil. Esse dado aqui antes não estava divulgado de uma forma clara no portal anteriormente e agora está aqui já bem no início. Antes você tinha que subtrair o acumulado para chegar no valor dos óbitos das últimas 24 horas. E agora ele já está disponível aqui, uma coisa muito boa. Outra coisa bem interessante é que ele apresenta aqui já um resumo por tanto do Brasil, que são os dados exatamente que a gente tem aqui em cima, ó, 38 mil, 43 mil, e também por, como a gente pode ver aqui, por região do Brasil, ou seja, Centro-Oeste, Sul, Norte, Nordeste e Sudeste. E quando a gente clica, a gente pode ver também cada UF. Se você quiser do município, você também consegue, só que aí você tem que ver aqui no CSV, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Bom, então tem casos, óbitos, incidência, mortalidade e também aqui a data de atualização. Descendo aqui mais um pouco, a gente tem aqui os casos novos de Covid por data de notificação, isso daqui a gente já tinha anteriormente. Um cuidado que a gente tem que ter aqui nesse gráfico é o seguinte, a gente pode ver que em alguns dias aqui em específico, a gente pode ver que diminui, ó. Aqui a gente tem um número muito grande de casos, ó, 33 mil, e depois nós temos 15 mil. Aqui também diminui e aqui também diminui. O que é isso? Isso acontece porque no domingo e na segunda-feira, poucos casos são contabilizados. Ou seja, como tem o final de semana, acaba que as secretarias, os hospitais acabam atrasando um pouco a divulgação e aí dá essa leve impressão que na realidade diminuiu, mas não diminuiu, é simplesmente porque não foi notificado ainda. Tanto que no dia seguinte, aqui por exemplo é domingo, segunda, ó, domingo, segunda, domingo, aqui dado de segunda. Então no dia seguinte a gente pode ver terça-feira normalmente, os dados já que estabilizam mais ou menos de onde eles estão. Lógico que esses dados aqui contêm de quem foi confirmado nesses outros dias aqui, mas não foi passado para o Ministério da Saúde no domingo e na segunda-feira. Então só foi passado na terça, quarta, e aqui já são mais ou menos os casos que a gente tem naqueles dias. Então, o que eu quero chegar com isso é que os casos que acontecem no domingo, confirmados no domingo e na segunda, demoram um pouquinho mais para serem contabilizados, tanto pelos hospitais, tanto pelas secretarias estaduais e até chegar aqui no Ministério da Saúde, ou seja, tem um delay desse processo todo. Aqui uma coisa nova que nós temos é por semana epidemiológica. Um cuidado que a gente tem que ter aqui com esse gráfico é o seguinte, aqui ele consolida a semana. A semana começa no domingo, tá bom? Então, por exemplo, a gente está na semana 25, tem 37.757. Como ele chegou nesse número aqui? É o dado de domingo mais o dado hoje de segunda.
Aqui a gente tem por data de notificação e aqui a gente tem o acumulado. Tanto o acumulado por notificação, tanto o acumulado por semana epidemiológica. Um cuidado que a gente tem que ter aqui nesse gráfico aqui da direita é o seguinte: parece que diminuiu, né? Se a gente olhar aqui, 24, 25 tá muito menor. Por quê? É simplesmente porque a semana 25 não acabou ainda. Então, quem vai ser confirmado na terça, quarta, quinta, sexta e sábado tá no futuro. A pessoa não fez o exame, nem fez o exame ainda, provavelmente. Então, ainda está a ser preenchido, vamos dizer assim. A pessoa ainda vai ser confirmada. Por isso que parece que diminuiu, mas não diminuiu. É simplesmente porque a semana não acabou. Esse gráfico daqui é interessante para a gente ver o passado, ou seja, para comparar da semana 24 para trás. Mas não é muito interessante você ver a semana 25, ou seja, a semana que a gente está agora, sem ela ter acabado, porque você não sabe como que ela vai acabar ainda. Ela pode acabar muito acima, mas também pode acabar um pouco abaixo. Uma coisa interessante que a gente consegue ver aqui, ó, é que estava aumentando, ó, da semana 20 para 21, aumenta uma quantidade relativamente boa, grande, né? Da 21 para 22 também, da 22 para 23 também, mas aqui da 23 para 24, já o aumento de uma semana para outra é bem menor, é pouca coisa, comparando o que aconteceu anteriormente. Então, os acumulados. Aqui a gente tem os casos acumulados de Covid por data de notificação por estado. Aqui a gente consegue ver também por região, tá bom? Então, ó, São Paulo é onde mais tem casos confirmados. Aqui a gente tem acumulado por semana epidemiológica. E aqui entra o mesmo problema que eu acabei de comentar aqui em cima, que parece que ela começa a achatar, mas ela não está realmente achatando, é simplesmente porque a semana não acabou e os dados não foram contabilizados. Nós temos os casos de Covid-19 por UF de notificação. Isso daqui a gente já tinha. A gente, inclusive, aqui no canal mostrou como que você faz esse mapa. E uma coisa nova que a gente tem agora, com a divulgação dos dados por município, é que a gente pode fazer aqui um mapa como um mapa de calor, aproximadamente um mapa de calor. Aqui não é um mapa de calor, ele faz as bolinhas, dependendo do tamanho da bola, é o número de casos que a gente tem naquele município. A gente consegue ver aqui quais são os locais que tem o maior número de notificação de Covid-19 no Brasil. É um mapa muito legal, bem interessante. A gente consegue ver, ó, aqui no Nordeste, mais perto do litoral, onde são as capitais. Aqui Rio de Janeiro, São Paulo e aqui no Sul também. Coeficiente de incidência, isso daqui a gente viu também como a gente fazia. Eu mostrei aqui como que se faz esse mapa, eu já mostrei como a gente faz. Ou seja, a incidência é por 100 mil habitantes. Aqui uma coisa nova que a gente tem é por região de saúde, ou seja, o Ministério da Saúde tem lá as regiões de saúde e aqui ele separa por essas regiões. Para o usuário, para a gente ver os valores e tal, isso daqui não é tão interessante. Isso daqui é mais interessante para quem é realmente da área de saúde e é importante saber e quer saber a região por região de saúde. Para a gente, o mais interessante é olhar ou o mapa geral aqui por estado ou por município, que é esse daqui de cima. E agora a gente tem exatamente as mesmas coisas que eu mostrei anteriormente, só que em relação aos óbitos. Os óbitos aqui a gente tem exatamente o mesmo problema que eu comentei, que no domingo e na segunda o número é menor, mas isso é porque tem um atraso dos hospitais enviarem para a Secretaria Estadual e da Secretaria Estadual consolidar isso e mandar para o Ministério da Saúde, porque é final de semana. E normalmente você tem que ser mais dar um peso maior quando você está vendo se está subindo ou está diminuindo para os dados de terça, quarta e quinta, que esse sim já a semana já começou e já a princípio já estão mais correntes, já estão mais próximos da realidade. Aqui tem um problema, ó, parece que diminuiu na semana 25, mas é porque a semana 25 ainda não acabou. Então, infelizmente, vão ter pessoas que ainda vão falecer na terça, na quarta, na quinta e na sexta, que vão ser contabilizadas aqui. Mas a gente pode ver que em relação à semana 23, o número de óbitos diminuiu. Está próximo ao que nós tivemos da semana 22. Mais uma vez, é importante lembrar que a pessoa, na maioria dos casos, ela não falece no mesmo dia que ela tem a confirmação do Covid. Então, existe um delay entre o pico que a pessoa que está tendo, que a pessoa pega, até o momento que ela falece. Então,
eu não sei exatamente qual é o número médio utilizado, mas acredito que seja algo próximo de 5 a 12 dias, do momento que ela pega até falecer, das pessoas que falecem, obviamente. Aqui a gente tem os óbitos acumulados, isso que a gente já tinha antes, os óbitos acumulados por semana epidemiológica, aqui óbitos por estado, óbitos acumulados por semana epidemiológica e também por estado, aqui a gente pode ver também, filtrar por região também. Óbitos por UF de notificação, óbitos por município, coeficiente de mortalidade cada 100 mil habitantes e o coeficiente de mortalidade por Covid-19 por região de saúde de notificação. Ou seja, exatamente o que a gente tinha aqui anteriormente, só que ao invés de ser os casos confirmados, aqui nós temos os casos de óbitos por região de saúde. Bom, bem interessante esse mapa, a gente já viu esse portal aqui, muito bom mesmo. Tá bem completo em relação ao que nós tínhamos anteriormente, que era praticamente só isso daqui e mais alguns gráficos aqui embaixo. E nós temos aqui mais algumas coisas. Olha só então. Nós temos o SRAG. O que é SRAG? É Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou seja, o Ministério da Saúde disponibiliza também os dados relativos à Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, aqui a gente tem as pessoas que têm a Síndrome Respiratória Aguda Grave. E o que pode ser? Tipo, o que o SRAG pode ser? A pessoa pode ter o COVID, pode estar investigando, ou seja, não sabe ainda, pode ser influenza A ou B, ou pode ser outra coisa outro tipo de síndrome respiratória aguda grave. Então aqui a gente consegue ver o que é cada coisa. Então mais ou menos metade, ou um pouco mais da metade, dependendo da semana epidemiológica que você está, vai ser COVID, e a outra metade, ou 30%, 40%, vai estar sobre investigação. Então isso daqui está disponível aqui. Não vou entrar tanto a fundo aqui, mas você também consegue baixar. Aqui a gente tem um painel interativo que é praticamente a mesma coisa que a gente tem desse painel daqui, tá? Deixa ele carregar aqui. Bom, então ele carregou. O mapa o layout aqui, o site é diferente, mas os dados que estão aqui são praticamente a mesma coisa. Eu, particularmente, gosto mais desse aqui porque tem mais informação. Esse aqui não tem tantas informações quanto o portal aqui do Coronavírus Brasil. Mas você pode ficar à vontade de usar o que você preferir. Você pode filtrar aqui em cima também, ó. O legal desse site aqui é que você consegue filtrar já o município direto. Aqui no site do Coronavírus Brasil, você tem que baixar o arquivo CSV. Então, por exemplo, se eu quiser ver aqui do Rio de Janeiro, vamos lá, ó. Eu já consigo ver os casos somente do Rio de Janeiro. Ó, a gente pode ver aqui da área metropolitana do Rio de Janeiro, os casos novos. Mais uma vez aqui embaixo. Aqui, no caso, deixa eu ver se ele deixa interior. Não deixa interior. Então só deixa a região metropolitana do Rio de Janeiro mesmo. Bem interessante também esse mapa, esse portal aqui. Fique à vontade ao usar. Tem o Open Data SUS, que é muito interessante, bem interessante mesmo. São dados tanto sobre o coronavírus, tanto quanto síndrome respiratória aguda grave. Então você clica em 8 conjuntos de dados e você tem várias informações aqui sobre o síndrome respiratória aguda grave, tanto do coronavírus, tá? Isso daqui provavelmente a gente vai ter um vídeo especialmente sobre isso, mas uma base bem interessante que nós temos aqui é essa daqui, ó, do SRAG 2020, Banco de Dados de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então é um banco de dados de todo mundo que teve síndrome respiratória aguda grave e foi internado. Então é bem interessante. Não vou entrar a fundo nesse vídeo lá. E o mais importante também aqui é que eu comentei aqui tudo que a gente tem aqui na página inicial do portal, mas está tudo muito bem detalhado aqui nesse sobre. Então, tem aqui na introdução, ó, esse painel foi desenvolvido para ser o veículo oficial de comunicação sobre a situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil.
Então é bem interessante você ter o seu estudo embasado em um veículo oficial de comunicação, que é do Ministério da Saúde. Em relação às atualizações, olha só, o processo de atualizações dos dados sobre casos e óbitos confirmados por Covid-19 no Brasil é realizado diariamente pelo Ministério da Saúde através das informações oficiais repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde das 27 UFs brasileiras. Os dados fornecidos pelos estados são consolidados e disponibilizados publicamente todos os dias em torno das 19 horas. Aqui eles também vão falar um pouco sobre as limitações, que tudo isso é muito complexo, toda essa consolidação de dados, a gente tem que lembrar que são dados do Brasil inteiro, eles fazem isso todos os dias, não é uma coisa fácil de ser feita. E aqui ele explica todo o processo, todas as contas que eles fazem para chegar nos valores que tem ali. A gente viu anteriormente que tinha a questão lá da estimativa da população, que é a estimativa de 2019, utilizada pelo TCU, que foi exatamente o que a gente usou aqui quando a gente foi fazer o mapa da incidência. E você pode ver aqui, ler tudo com calma, que ele explica exatamente como ele calcula e como que os dados são apresentados aqui no portal, que foi mais ou menos o que eu fiz aqui agora com vocês. Bom, então a gente encerra por aqui esse vídeo. E no próximo vídeo a gente vai ver como que é esse arquivo CSV, o que ele mudou, como que ele está agora, e quais as informações que a gente pode utilizar aqui. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, porque nós vamos ter muitos vídeos ainda sobre dados sobre o coronavírus, fazendo algumas análises também aqui no canal. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site estudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve. Abraços e até mais. Tchau, tchau.